Fala, palmeirense, o clima tá um pouquinho melhor, né? Nada como uma boa vitória, ainda que por pontos. Ainda quanto o adversário não tão renomado assim, aliás, muito pelo contrário, né? Quando respeita a Jacuipense, um time de Série D, o Palmeiras tinha obrigação de passar, passou, mas o que é mais legal ali na classificação foi ter jogado bem. E aí, cabeça voltada já pro futuro, né? Já passou Jacuipense, mas foi ótimo para dar confiança para um cara que vai ser, cara, fundamental contra o Cruzeiro, mas pode vir a ser fundamental no ano também, cara. E vamos falar sobre esse jogador, vamos falar sobre jogadores que os lesionados, o DM do Palmeiras, quem que pode voltar, quem não pode voltar, quem foi poupado, enfim. Tem aí novidades de Palmeiras pra gente falar também. Tem uma novidade que pode não ser muito positiva pro Palmeiras também. Tem a volta do Abel, mas a volta que já volta meio com o olho na saída. Enfim, Palmeiras e Cruzeiro, domingo, sábado à noite, em Barueri, é um jogo que pode definir a continuidade do ânimo positivo que se instalou no Palmeiras depois dessa classificação na Copa do Brasil, que era assim, pô, tinha que classificar, né? Não tinha que falar, tinha que classificar, mas cumpriu, e aí surgiu um cara como, será que a gente tá vendo uma volta do Felipe Anderson, a volta ou a estreia, né? Brincou-se muito ontem nos grupos do nosso canal sobre isso, será que ele tá estreando ou ele tá voltando? E por falar nos grupos do nosso canal, ó, tá vendo esse QR Code aqui, ó? Com esse QR Code você vai direto para o nosso Apoia-se, 10, 30 ou 90 reais, 3 faixas diferentes, 3 entregas diferentes de conteúdo para você. Você pode participar dos nossos grupos, pode ter uma live no dia seguinte, dos jogos, e pode ter conteúdo exclusivo todo dia, um resumo exclusivo do que aconteceu. O conteúdo pode ser em vídeo, pode ser escrito, pode ser em texto, enfim. A gente tem conteúdo diferente para você também, beleza? Mas antes de falar, seguir falando sobre o Palmeiras, ó, a gente tá com um parceiro novo, tá vendo que eu tô elegante aqui hoje, ó? Repara como essa peça, ó. Isso aqui é algodão egípcio, cara, não é qualquer coisa não. É algodão egípcio, ó, e é uma peça tecnológica também. Eu vou até me afastar aqui para mostrar para vocês, ó. E não repare na forma do marada, que a culpa não é da peça, tá? Essa peça da Hag aqui, ó, como ela é ajustada aqui no braço, ó. O bíceps já teve melhor, eu tô com artrose, não tô treinando, mas não é culpa da peça da Hag, essa peça aqui, ó, de algodão egípcio, com tecnologia, uma peça diferente, uma peça que vai agregar e trazer elegância. Sabe quem é o embaixador da Hag? É o Celso Portiolli. Já viu a elegância do cara? O cara que tá na TV há tanto tempo, com aquela elegância, pode falar que eu não assisto, não sei o que lá, mas o cara você conhece, você sabe como é que é, e a elegância dele é incontestável. E a gente está com uma parceria com a Hag, tá? Com o cupom Diego, direto no site da Hag, que tá aqui na descrição. Você tem 10% de desconto, beleza? Ó, entra lá, pega esse desconto. Você ajuda o canal com comissão e ajuda a gente também, ajuda a espalhar a Hag, que são peças diferentes, cara. É um conteúdo de marca que a gente vai trazer para vocês, mas eu demorei até, eles já mandaram as peças faz tempo pra gente, eu usei todas que eles mandaram para falar, pô, eu confio, eu gostei, e é coisa diferente mesmo, cara. A gente já teve outras parcerias no passado, cara, e ó, essa peça é diferente. Vou dizer isso para vocês aqui. Vamos lá, o site da Hag tá aqui a descrição, com o cupom Diego, 10% de desconto, beleza? Voltar a falar do Palmeiras. Qual que é o lance do Palmeiras? Felipe Anderson vai jogar no lugar do Alan. É muito possível que seja ele, talvez não fosse, mas deve ser ele agora. O Alan tá cumprindo suspensão automática, não vai enfrentar o Cruzeiro. E, cara, que bom que vai ser o Felipe nesse momento em que ele tá em alta, né? Se tivesse entrado o Felipe de um jogo antes, o palmeirense ia estar com a pulga bem atrás da orelha, porque o Felipe, a verdade é que ele raramente rendeu, né, com a camisa do Palmeiras, cara. Ele não conseguiu render muito. E dessa vez, cara, esse jogo contra a Jacuipense, mais uma vez vou dizer, mas é um adversário muito fraco, mas, cara, não interessa isso. Deu pra ver que o lance dele é confiança, porque, pô, ele também sabe que o adversário é fraco, e ele tentou coisas que ele não costuma tentar. Não é nem que ele não quando ele vai para jogar nos jogos, normalmente com o Palmeiras que ele entra, é que ele não acerta, ele nem tenta, cara. E a diferença de jogo dele contra o Jacuipense, pra mim, é um termômetro de que ele pode ser útil não só contra o Cruzeiro, mas no restante da temporada. A gente olha pro banco do Palmeiras às vezes, essa discussão acontece bastante nos grupos e nas lives também, e nas conversas com amigos palmeirenses, de falar, pô, o banco do Palmeiras não é tão bom, olha lá, tem não sei quem, o Felipe Anderson, e a gente dá como se o Felipe Anderson não fosse um cara que pudesse agregar. Pô, ele pode agregar. Qualidade técnica nunca faltou pra ele, cara, nunca faltou. Entrega também, você vê que o cara que entra com vontade, mas entra com medo de jogar, né? E a confiança que ele mostrou com o Jacuipense, olha, cara, que seja a volta de um cara que é um cara trabalhador, um cara que merece, um cara que sempre trabalhou com seriedade, que é visto dentro do clube como um cara muito sério, que a gente for parar para lembrar, um ano ele era titular na estreia do Mundial de Clubes,
e aí o Alan atropela ele e acaba ficando com a vaga, ele não entra mais, demora meses para voltar pro time, né? E foi uma questão de confiança, cara, e agora a gente tá vendo que essa confiança retornou. Além dele, o Arthur deve retornar, é possível que o Andrés também retorne, o Andrés tomou aquela joelhada nas costas, e o jogador que foi expulso e que deu joelhada nas costas dele pegou 5 jogos de gancho, cara, eu acho é pouco, viu, cara, porque foi tipo a joelhada do Zuniga no Neymar na Copa de 14, que tirou o Neymar da Copa, vamos lembrar que aquela jogada foi absurda, ele pegou 5 jogos de gancho, eu acho é pouco, cara, porque ele não foi disputar a bola, deu no meio das costas do Andrés, e olha, poderia ter sido muito pior, cara, diante do que foi. Paulinho, deve estar à disposição também, foi poupado contra o Jacuipense, não viajou, né, não teve com o grupo, foi poupado, pode ser utilizado também. Vitor Roque ainda fora, Piqueires ainda fora, cumprindo o cronograma deles para voltar. O Palmeiras deve ter, tirando o Alan, o time praticamente completo, que enfrentou, que vem sendo titular, com a diferença do Felipe no lugar do Alan, e acho que, cara, não tinha o melhor momento para o Felipe voltar a ser jogador útil para o Palmeiras, né? Que o Palmeiras está precisando, está faltando em poucos jogos para encerrar essa primeira perna da temporada, vai ter parada para a Copa do Mundo, mas ó, temos aí Cruzeiro, Cerro, Júnior, Cruzeiro, Cerro, Flamengo, Júnior, Chapecoense, acabou essa primeira perna da temporada. Palmeiras que lidera o Campeonato Paulista, lidera o seu grupo, ganhou o Campeonato Paulista, lidera o Campeonato Brasileiro e lidera seu grupo na Libertadores. Ah, mas ó, se não ganhar da Cruzeiro e Flamengo, acabou o ano. Pô, longe disso, matematicamente longe disso. E se vencer é campeão? Não, também não é, mas cara, vai dar um alívio para quando voltar, cara, vai voltar com um peso tão leve, né? Um peso tão mais leve, e cara, é isso que o palmeirense precisa buscar, uma leveza, uma tranquilidade para trabalhar, para conseguir entregar o futebol que esse time claramente deu para ver contra o Jacuipense, que esse time treina, que esse time não recorre a lançamento, o que a galera chama de chutão, ou a chuveirinho, né? Porque é isso só que treina, não. Esse time treina coisas diferentes, né? Se o time reserva conseguir entrar em campo e colocar em prática algumas coisas, atacar pelo meio, uma coisa que o Adalto Lima, que é nosso apoiador, sempre fala, o Palmeiras não ataca pelo meio, e eu falo para ele, Adalto, mas não é que o time não treina a jogada pelo meio, é porque os caras, fica difícil, os caras recorrem para coisas mais simples, como ir pelo lado e cruzar, mas o Palmeiras treina a jogada pelo meio e tá na hora de colocar em prática. No coletivo, o Abel falou sobre como no primeiro terço, que é a construção, o Palmeiras está bem como nunca esteve antes. O Palmeiras nem sempre sai com 3 mais, né? Agora às vezes sai com 4 jogadores, o que alarga um pouco o campo, isso é bom. Quando o time adversário faz pressão, isso ajuda o Palmeiras a sair. O Palmeiras chega no segundo setor muito bem, que é o pé dos volantes ali, dos meias. Mas quando chega no terceiro setor, que é furar aqueles blocos defensivos, o Palmeiras tem um pouco de dificuldade. Mas quando o Jacuipense, mais uma vez, é um time mais frágil, deu para ver que as movimentações existem. O trabalho de movimentação ele é treinado. O Palmeiras treina para conseguir jogar, para fazer triangulações, para fazer infiltrações, mas não consegue colocar em prática. Será que por causa de confiança? Será que pela dificuldade do adversário? Aí nada melhor do que você encarar um adversário fácil, e vamos falar a verdade, era um jogo fácil para o Palmeiras, para você poder ganhar confiança e poder trazer isso para os jogos mais importantes, né? Que seja agora, que tenha sido uma virada de página para o Palmeiras, que daqui para frente agora vai jogar com mais tranquilidade, beleza? Pedir para você se inscrever no nosso canal, a gente está chegando em 25 mil inscritos, cara. Estamos virando, chegando em 25 mil, que é a nossa meta para o meio da Copa do Mundo. Vamos conseguir com a ajuda de vocês. E aí no final, no sábado, na nossa live, depois do jogo do Cruzeiro, a gente vai estrear a nossa nova meta de inscritos com um nome divertido, um nome diferente. Acho que vai gostar de ver também. Segue a gente no Instagram, Diego_Wata. Comprando no Mercado Livre qualquer coisa que está aqui, ó. Qualquer produto que você comprar, se você comprar a partir desse link nosso aqui embaixo, você arranja comissão para o canal. apoia.se/Diego Marado, nosso pix diegomarado@gmail, e no site da RAG, você tá na descrição aí, ó, tá aqui embaixo o site da RAG. Com o cupom Diego você tem 10% de desconto nos produtos e ajuda a gente com comissão também, beleza? Vale a pena, eu só falo de produto que eu gosto e ó, a camisa é sensacional, um conforto, algodão egípcio e ao mesmo tempo aquela tecnologia que você conhece, que você vai conhecer agora e ó, eu recomendo de verdade, beleza? Segue a gente aí, deixa seu like, compartilha, conta uma galera que aqui tem um canal que fala de Palmeiras sem enrolação, sem fake news, com profundidade, com coisas que você às vezes não vai concordar, mas que a gente vai poder conversar numa boa, com educação, trocando ideia, porque o futebol é isso, ninguém precisa brigar com ninguém porque a gente pensa diferente, beleza? A gente se vê no próximo vídeo e a gente se vê na live dessa sexta-feira, um abraço e até lá, tchau, tchau.